Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FaceCast. E hoje eu vou estar falando sobre cirurgia ortognática e anestesia. E eu tô com dois grandes amigos aqui, Dr. Magno Liberato e Dr. Rômulo Navarro, anestesista. Então gostaria de agradecer mais uma vez em nome da Dortmed que vocês se apresentassem, Dr. Magno Liberato. Obrigado pela presença. Fabi, muito obrigado. É uma honra estarmos aqui para falarmos sobre um assunto que a gente é apaixonado, que é cirurgia ortognática. Eu sou cirurgião bucomaxilo, atuo aqui em São Paulo. Não sou daqui, mas vim fazer residência, acabei ficando. E hoje eu tenho São Paulo como minha paixão para poder trazer essa inovação cirúrgica e também humana para os nossos pacientes de cirurgia. Então, muito obrigado pela oportunidade. E doutor Rômulo Navarro, como anestesista, eu gostaria que ele se apresentasse também para a gente. Boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem? Fabi, muito obrigado pelo convite. Magno está aqui mais uma vez. Falar um pouquinho de anestesia, desmistificar a anestesia, isso é muito importante, né? Tirar o medo dos pacientes que têm o medo da anestesia. Sou um médico formado em Vassouras, na Faculdade de Vassouras, e fiz residência médica em Mogi das Cruzes, no Hospital de Luzia de Pinho Melo. E já estou na área já há mais de 5 anos, fazendo anestesia aqui em São Paulo, cirurgias particulares, anestesias ambulatoriais, com grandes referências, grandes nomes na área da saúde. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E assim, gente, hoje eu estou muito feliz em participar desse podcast com esses dois amigos, eu posso dizer, e falar sobre cirurgia ortognática, que é uma das minhas paixões, falar de cirurgia ortognática com um cirurgião, onde eu tenho, assim, uma liberdade para a gente estar falando de planejamento cirúrgico, de pós-operatório. Eu gostaria que você me falasse mais ou menos como que você acaba conduzindo todas essas cirurgias ortognáticas, o paciente chegando para você. Como que inicia? É através do planejamento virtual? É através do tratamento ortodôntico? Como que você toca isso daí? Eu acho que a gente inicia com o paciente ouvindo ele. Acho que isso é muito importante. A gente recebe diversas histórias com diversas queixas, né? Então, tem paciente que vem, por exemplo, com um problema de tratamento ortodôntico muito longínquo, que somente aquele profissional ortodontista não está conseguindo finalizar o caso dele. E aí a gente tem que entender que às vezes o problema não está no posicionamento dentário, mas sim na estrutura óssea dos maxilares. Tem paciente que vem com queixa respiratória, que às vezes já passou por uma avaliação otorrinolaringológica, mas existe ali um problema de ronco, às vezes até de apneia do sono, e vem procurar o atendimento. Tem pacientes com problemas de fala, que não conseguem ter a posição da língua natural ali para conseguir conversar. E tem muitos pacientes com queixas estéticas. Então, assim, eu acho que o primeiro momento é você ouvir o paciente, o que ele tem de queixa. E não você colocar ali o que você está achando, porque às vezes você até acaba colocando que ele... você não gosta do seu rosto, e às vezes ele gosta e ele começa a criar uma dúvida na cabeça dele. Então, acho que primeiro começa com ouvir o paciente. E aí, você começa a desenvolver ali aquela questão, porque tem muitas coisas também que o paciente acha que é normal e não é. Então, depois que o paciente fala das suas queixas, dos seus problemas, você começa a colocar que a cirurgia pode ser, né, um auxiliar no seu tratamento, e ali começa, primeiro, talvez, com uma solicitação de exames. Então, a gente pode solicitar os exames básicos, como, por exemplo, uma documentação ortodôntica, que é aquela pasta que ele vai fazer com as fotos de face, as fotos intraorais, escaneamento de dentro da boca, radiografias, para começar dali o nosso planejamento. E aí o paciente ele volta na outra consulta com esse exame e aí a gente começa a entender quais são as alterações que ele tem naquele padrão facial para começar a trazer um tratamento para ele. E nessa consulta, quando o paciente volta para você, você acaba falando para esse paciente que possivelmente ele vai para uma cirurgia e que nós temos aí, então, um anestesista para estar fazendo essa cirurgia dele e que é para qualquer paciente. O paciente, a escolha do anestesista é sua. Então, você tem um anestesista específico para estar indicando esse paciente? Perfeito. A gente melhorou muito de uns anos para cá sobre o entendimento de quanto o anestesiologista é importante na equipe, né? Antigamente, a gente tinha o anestesista como um membro do hospital, né? Que você chegava lá no dia, o plantonista do dia fazia anestesia e conduzia o paciente da forma. Só que aí, né, isso há uns anos atrás, eu tive amizade com o Rômulo em centros cirúrgicos, e aí a gente acabou se conhecendo o que um podia agregar na vida do outro pro paciente, que esse é o centro da nossa atenção, o paciente.
né? E aí eu fui entender como é importante ter ali uma avaliação pré-anestésica anterior, ter o contato do anestesista para a equipe, para a gente desfazer diversas situações específicas para cada paciente, porque cada paciente é de uma forma. Então, se na segunda retorno do paciente ele já recebe talvez a indicação de cirurgia, sem dúvida, ali eu já trato que a gente tem sim um próprio anestesista da nossa equipe, que é o Rômulo, e toda a equipe dele que é da azotanestesia, né? Então, Rômulo, isso é importante. e me diz assim, a partir do momento que esse paciente vem para você, você acaba realizando aí uma avaliação pré-anestésica, né? Tem esse contato pré-operatório, como que você vai tocando tudo isso até o dia da cirurgia? É o que eu sempre falo, né? A anestesia começa previamente, não começa dentro do centro cirúrgico. A gente tem que conhecer o nosso paciente, saber a história dele, por que ele está operando, né? Isso é muito importante. E nessa avaliação a gente vai avaliar também se o paciente tem alguma comorbidade, no caso alguma doença, se ele tem alergia a alguma medicação. A gente vai avaliar os exames juntamente com o Dr. Magno, a gente já tem um protocolo dos exames a serem solicitados. Então, é muito importante essa avaliação, o paciente acaba conhecendo, a gente acaba fazendo um atendimento humanizado com isso, então o paciente acaba conhecendo a gente, sabe quem é o seu anestesista e tira todas as suas dúvidas, isso é o mais importante, né? Então, nessa avaliação pré-anestésica individualizada, a gente faz um planejamento da anestesia, né? Feito essa avaliação pré-anestésica, aí sim, a gente vai até o centro cirúrgico e a gente segue vários protocolos para esse procedimento. E nessa avaliação anestésica, você acaba solicitando alguns exames também para esses pacientes? A gente vai muito de acordo com a indicação da cirurgia e com se existe alguma comorbidade, idade, então é específico para cada paciente, por isso que eu falo da individualizada. Às vezes esse exame é para um, mas às vezes é para outro, eu vou precisar de um outro complemento, né? Então tem várias patologias, então é muito importante essa avaliação para a gente conseguir fazer um melhor planejamento para esse paciente. E aí, Fabi, já pegando esse gancho, é legal as pessoas entenderem que essa avaliação pré-anestésica, ela não se dá só com exames, né? A gente vai muito também do score de dor do paciente. Então tem muito paciente que é mais sensível à dor. Tem paciente que fala, nossa, eu não posso levar uma picadinha de agulha. Sim. A gente já sabe que esse paciente tem que ter uma medicação diferenciada, tanto no intraoperatório, como depois o uso de alguns adesivos anestésicos, analgésicos. O planejamento, então, né, Magno? Vai tudo disso. O planejamento vai muito em cima disso, né? Então, por exemplo, paciente com uma crise de ansiedade, alguma fobia, às vezes de entrar no centro cirúrgico. Então, a gente já tem uma medicação pré que a gente pode realizar. Às vezes, esse paciente já fez alguma cirurgia prévia e ele já teve um grau de dor muito grande nessa cirurgia. Será que a gente faz um planejamento melhor não, mas específico para ele, para esse grau de dor? Então a gente vai fazer um controle. Então essa avaliação, essa anestesia é tanto no pré, na nossa cirurgia, e também a gente faz esse controle no pós, que também é importante. E me diz uma coisa, na hora que você faz o planejamento virtual, você já tem uma prévia, mais ou menos, do tempo cirúrgico. Acredito que esse tempo cirúrgico também tem muito a ver com a sua anestesia, né? Tem vários tipos de anestesia, geral ou até mesmo sedação. Sim. Acredito que nas cirurgias ortognáticas geralmente são anestesias gerais. Sim. E vocês acabam tendo esse contato para falar sobre a anestesia e o tempo cirúrgico? Sem dúvida. A gente, quando acaba indicando para o paciente a cirurgia ortognática dele, a gente faz através da tomografia computadorizada, das fotos faciais, o que a gente chama de planejamento virtual. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta que ela se tornou necessária. Não é mais algo que você pode oferecer para um paciente e não oferecer para outro. Hoje em dia a gente tem recursos para oferecer para todos os pacientes. E aí esse planejamento virtual vai me mostrar exatamente o que eu preciso fazer na cirurgia, e com a nossa experiência a gente consegue ter uma ideia de tempo, né? E aí sim, eu já falo para o Rômulo, a cirurgia vai durar 3 horas, vai durar 4 horas, né? E aí é muito importante a gente saber que saúde não é matemática. Então, a gente fala, vai durar 4 horas. Dura 4 horas e meia, 5 horas, durar 3 horas, 3 horas e meia. Exata, né? Então, não é uma ciência exata, né? A biologia, ela tem desses nuances. Então, a gente sim tem essa discussão mediante o que a gente já planejou antes. Doutor, esse tempo cirúrgico que o Dr. Magno acaba falando para você,
interfere em relação à sua anestesia? Com certeza, interfere. A gente faz um planejamento, esse sincronismo entre o cirurgião e o anestesista é de suma importância, que o maior beneficiado, né, Fabi, é o paciente. Sabe? Ter esse planejamento, esse tempo cirúrgico pode interferir no seu pós e também esse tempo interfere na cirurgia. É preciso saber do tempo estimado, né, que a gente não é uma ciência exata, mas isso vai interferir diretamente na cirurgia. Você tinha falado sobre a anestesia geral. Sim, nesses procedimentos é necessária anestesia geral. Nós, anestesistas, precisamos garantir a via aérea. Uma vez que o Dr. Magno vai estar na cavidade oral, eu não fico exposto, né, ao paciente ali na cabeceira, no caso, né? Então, eu preciso dessa garantia da via aérea para ele poder trabalhar com muito mais tranquilidade. Isso é muito interessante, né? Porque assim, as pessoas, elas às vezes têm um medo de, anestesia geral, como assim? Cara, na verdade, anestesia geral é das anestesias a mais segura que tem. Exatamente. Porque, é assim, a anestesia mais segura. É a mais exato. segura, porque, só para te explicar, imagina que vocês comumente acham que vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Fiz uma sedação, fiz uma peridural, fiz um arraque. 100% dos pacientes, eles estão com algum tipo de medicação intravenosa, certo? Se por um acaso tem algum tipo de problema, algum problema respiratório, algum problema cardíaco, uma das primeiras condutas vai ser entubar esse paciente. Sim. Na anestesia geral, a gente já está com essa via aérea garantida, que você falou. Então, a gente já está com todos os parâmetros ali ideais para aquele paciente. Sim. Então, se por acaso tiver alguma intercorrência no ato operatório, já está com a via aérea garantida, que é o tubinho na boca, já tem as medicações correndo, então é a anestesia mais segura que existe. E explicar para as pessoas também que na anestesia geral, o paciente vai estar monitorizado do começo ao final. Sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, sua saturação. Então, desde o começo ele já é monitorizado, com a garantia da via aérea, fica muito mais seguro. Sim, a anestesia geral é a anestesia mais segura que tem. E falando todo do planejamento aí, agora vamos tocar para a cirurgia, né? Então, dando alguns exemplos até para as pessoas que nos seguem aqui, que geralmente são os pacientes que acabam tendo muitas dúvidas, o paciente classe 2 que passa pela cirurgia ortognática, que é aquele paciente que tem o queixinho lá para trás, existe alguma diferença na reabilitação ou até mesmo no ato cirúrgico do paciente classe 2 para o paciente classe 3? Existe. Então, o paciente classe 2, como você bem falou, Fabi, é quando a mandíbula é um pouquinho mais curta que o normal. E o paciente classe 3 é o contrário, quando a mandíbula é um pouco maior que o normal, né? De técnica cirúrgica, poucas coisas mudam, a não ser ali no ato, às vezes, de uma manipulação da estrutura óssea, tá? Mas do ponto de vista de técnica em si, poucas coisas, tá? Agora, do ponto de vista que você for pensar assim, o tempo cirúrgico é maior para um ou para outro? Não indifere. Tem um risco maior de você fazer para um ou para outro? Também não interfere. Mas uma coisa que é interessante, mesclando com anestesia, a grande maioria dos nossos pacientes são classe 2, né? São as que têm a mandíbula mais curtinha. Muito se dá por causa do desenvolvimento, né? Geralmente são pacientes que ou chuparam chupeta por muito tempo, ou chuparam o dedo por muito tempo, principalmente ali após os 3 anos de idade, né? Que a estrutura óssea começa a se formar. Então, você ter um anteparo que não deixa a sua mandíbula desenvolver, principalmente quando criança, é muito maléfico no ponto de vista de desenvolvimento da adolescência e da vida adulta. Por isso que é muito comum paciente classe 2 ser a maioria que a gente tem hoje, né? E aí, a gente percebe que esse paciente classe 2 tem uma dificuldade respiratória muito grande. Sim. Então, isso interfere diretamente na anestesia. Então, o Rômulo já me pergunta, Magno, o Rômulo já sabe, é paciente retrognata, que é a mandíbula, ou é prognata, que é a mandíbula grande? Porque ele já tem que ir todo com um arsenal diferente, que ele pode explicar, preparado para esse tipo de anestesia. E tem alguma diferença, então, para os pacientes classe 2 ou classe 3 na hora da intubação? A gente, na verdade, sendo 2 ou 3, o anestesista ele sempre tem que pensar antes do que pode acontecer. Não posso ter uma intercorrência e falar, não, e agora? E agora não, agora tem que resolver. Então, a gente faz um planejamento prévio desse paciente. Então, se é um paciente classe 2, por isso que o sincronismo é importante. Ele já vai me falar, eu já vou dar na nossa avaliação, a gente já vai visualizar esse preditivo de via aérea difícil, e a gente faz um planejamento, um plano A, B, C, D, para, na hora da intubação, facilitar o anestesista para intubar. E acontece de repente, um paciente que já passou pela cirurgia, por qualquer outra cirurgia, e fala assim, doutor, eu já fiz uma anestesia geral
e a minha anestesia foi muito difícil. Sim. De repente o anestesista não conseguiu, eles relatam isso para você? Sim, tem alguns termos que que pode acontecer, é uma intercorrência, descrito em livro, graças a Deus nunca aconteceu, mas, por exemplo, despertar pode acontecer, é descrito, e também a dificuldade de via aérea. Normalmente, quando um paciente já tem essa dificuldade de via aérea, já o próprio anestesista no pós, ele já faz uma carta dizendo que esse paciente é preditivo de via aérea difícil, né? Não é 100%, né? Não é sempre assim. Já pegamos pacientes que já fizeram outras cirurgias e não foi relatado, né? Mas, sim, é importante essa visualização. Agora desculpa, Fabi. Imagina. Agora uma coisa que é legal falar, né? A gente trabalha com a área da saúde, perfeito? Então, esse paciente, ele pode ter passado, às vezes, digamos que seja uma operação que ele já fez. Vamos colocar uma lipoaspiração, tá? Ele, às vezes, pegou um anestesista que não foi um bom profissional. E aí, ele atrela o procedimento feito com a conduta da pessoa. Sim. Ele fala assim, às vezes acontece uma coisa, fisioterapeuta. Às vezes, ela fez uma fisioterapia de drenagem, de aplicação de taping, e não gostou da profissão. Fala, a fisioterapia não foi boa. E às vezes foi a condução da profissional. A mesma coisa acontece com o cirurgião. Então, é importante você ter essa troca de ideia com o paciente para saber por que não foi bom. Aí entra o atendimento humanizado que a gente fala. Anestesia não é uma receita de bolo. Cirurgia é a mesma coisa. Existem intercorrências que podem acontecer, né? Então, muitas das vezes na anestesia, às vezes é um paciente que foi difícil fazer anestesia, ele teve uma via aérea difícil, teve alguma dificuldade, né? Mas explicando para o paciente no prévio, explicando exatamente o que vai acontecer e no pós, relatar, olha, tivemos isso aqui, mas foi resolvido e tudo mais, isso melhora muito mais a qualidade do atendimento e muito mais a satisfação do paciente. Quer fazer um bate-pronto? Rapidinho? Claro. Vamos fazer um bate-pronto. Relatos comuns dos pacientes, que eu sempre falo pro Rômulo. O paciente às vezes fala assim, nossa, da outra cirurgia que eu fiz, acordei me tremendo toda. Sim. Cara, tem um motivo disso, entendeu? Por exemplo, Rômulo, fala. Do tremor? Isso. Pode acontecer por conta da sala refrigerada, né, que pode ter a mudança de temperatura do paciente. E a temperatura ideal da sala qual que é, doutor? Temperatura ideal? Isso. Depende do paciente, peso e idade, né? Mas normalmente de 24, né? Normalmente, né? Depende. Sim. Né? Até porque, geralmente, o centro cirúrgico é uma sala muito gelada. Sim. Né? E quando o cirurgião e até o anestesista, eles acabam conversando, onde já está indo para o final da cirurgia, o cirurgião acaba falando para o anestesista que pode estar desligando aí o ar-condicionado para estar aumentando essa São duas temperatura, causas, né? Por conta da alteração de temperatura e também os halogenados, os gases inalatórios, pode ocasionar também na alteração de temperatura. Existem medidas também para a gente evitar o tremor. Uma manta térmica, a troca de temperatura do ar-condicionado, né? A não uso do halogenado, no caso o gás inalatório, e também se eventualmente tiver o tremor, existem medidas para a gente controlar, como medicações, como um soro aquecido no pós. Então, existem estratégias específicas para tremor, né? Isso é importante salientar, gente, que não é todo anestesista que acaba realizando esse tipo de condução aí no pós-operatório, tá? Então, hoje eu acabo participando aí de várias cirurgias e o tremor realmente é algo muito comum. E não é todo anestesista que tem esse cuidado num pós-operatório para o paciente não ter esse tremor. E é muito ruim, porque o paciente acaba ficando na recuperação anestésica com muito frio, né? E queixa demais, né? No pós a gente vê que é uma das maiores, que mais relatam é o tremor, né? Tem uma também do bate-pronto que você falou, às vezes a veia. Existem pacientes que têm muita facilidade para a gente pegar a veia, mas existem pacientes que realmente é difícil. Lembrar que o paciente está em jejum, né? Então isso acaba dificultando também. Então essa é uma lembrança muito, né? O paciente às vezes perde e assim, a anestesia foi maravilhosa, mas é uma intercorrência que pode acontecer também, né? Por isso que a gente vai preparado para não ter esse tipo de intercorrência. E falando mais um pouquinho ainda da anestesia, eu gostaria que você me relatasse quais são os procedimentos que você acaba utilizando. Tem algum material específico para você fazer uma intubação difícil, de uma via aérea difícil? Claro. É diferente de uma intubação normal? Claro. Eu vou explicar mais ou menos como a gente começa e aí a gente vai para os planos B, C, até uma possível via aérea difícil. A gente faz com laringoscópio, né? A gente o que é o laringoscópio? O laringoscópio é o laringo, é um instrumento utilizado para exatamente, passar o tubo de anestesia. Que aí vai o tubinho na traqueia.
Lembrar também que é muito importante, na bucomaxilofacial, nós realizamos com tubo nasofaríngeo. Então a gente não faz porque a gente precisa da cavidade oral para o doutor operar. Então a gente acaba fazendo uma naso e é muito importante relatar que a gente faz algumas estratégias, porque lembrar que tem muito vasinho no nariz. Então a gente faz algumas estratégias para evitar esse sangramento, né, na hora da intubação. E, se possível, se esse paciente tiver um preditivo de viária difícil ou uma possível dificuldade na ventilação, uma estratégia muito legal é o videolaringo, né? Que a gente vai conseguir fazer toda a visualização da cavidade oral e a gente consegue facilitar a passagem do tubo. E assim, resumindo tudo isso para você que é paciente, ele acaba colocando um laringo ali no nariz do paciente, onde tem uma câmera e ele tem uma visualização total da região. Exatamente. Independente se for uma via aérea fácil ou uma via aérea difícil, ele acaba tendo ali a visualização e ele acaba conseguindo fazer essa intubação do paciente. Muito importante falar que isso acontece com o paciente já dormindo. Exatamente. Tem alguns pacientes que mandam fotos que a gente posta, né? Da cirurgia tá perfeito, não tem medo de nada, mas e esse tubinho no nariz? Será que vai... Ele é colocado quando você já está dormindo, porque na verdade o sono ele não vem de outra forma a não ser da medicação que é colocada na veia. Exato. Então o Rômulo ele vai ver o peso do paciente, a altura do paciente e vai ali, por aquela medicação correndo na veia, os medicamentos para te fazer dormir, mas já vai analgésico, já vai antibiótico, já vai anti-inflamatório, já vai corticoide, já vai um combo de coisas. E aí, quando o paciente já entra ali num sono que ele não vai se recordar de nada, entra essa parte do tubinho. É a tríade da anestesia geral, que é analgesia, hipnose e relaxamento muscular. Então o paciente, na hora que ele vai pegar a veinha, pegou a veia, o paciente já vai dormir. E aí sim a gente vai fazer as estratégias para intubação nasotraqueal. E uma curiosidade para você que ainda vai passar pela cirurgia ortognática na azotoanestesia, e isso eu tenho liberdade para falar, na hora que você vai dormir, Dr. Rômulo tem um carinho especial com todos os pacientes, onde ele acaba penteando o seu cabelo, onde ele faz uma trança no seu cabelo, te deixando ainda mais linda. Você escuta a música preferida. E acaba colocando a sua playlist preferida. Exatamente. Esse é um carinho diferenciado que não é qualquer anestesista que tem com você. Sabe por quê, Fabi? Isso é importante, desculpa, até porque isso aí é o que acontece. A gente até fala com o Magno, o paciente está vivendo aquela sua experiência, a gente não sabe o que esse paciente passou para chegar na cirurgia, a gente não sabe as dificuldades, às vezes dificuldade financeira para conseguir realizar a cirurgia, né? Uma experiência de às vezes ter uma dificuldade respiratória. Então a anestesia, como a cirurgia, como a parte do pós, com a físio, é toda uma experiência que essa paciente vai levar para o resto da vida, né? Então não é só na consulta, mas também na nossa avaliação, como também na cirurgia, na hora que ela chega e é bem tratada, do jeito que ela gosta, ou ele no caso, e também no seu pós, ter um controle tanto do cirurgião quanto anestesista e da físio. Isso é muito legal, Rômulo, que você falou, porque assim, esse é o nosso trabalho, certo? Sim, a gente estudou para isso, a gente ganha por isso, só que para o paciente, às vezes é uma situação única. É a primeira ou uma única vez que ele vai passar por um evento que para ele é algo totalmente anormal. A gente, mesmo sendo um trabalho, a gente não pode deixar aquilo se tornar corriqueiro. A gente tem que tornar para o paciente uma situação muito especial. Tem pacientes que vão com medo, tem pacientes que vão ansiosos, tem pacientes que vão tranquilos. A gente vai entender a situação de cada um que está vivendo ali e entregar o nosso melhor. E principalmente nesse acolhimento. Sim. Que é isso que você faz muito bem, a Fabi também, e a nossa equipe tenta fazer muito bem para entregar o melhor para o paciente. Até porque a gente está lidando com sonhos. Então, são muitas pessoas que, de repente, já passaram por bullying na infância, que, de repente, têm essa dificuldade respiratória, que sofrem de apneia, que fazem uso de um aparelho de CPAP. Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse acolhimento, essa coisa humanizada, realmente, porque ali é a família de alguém, é o amor de alguém, né? Então, esse cuidado a gente tem com todos os pacientes, e eu posso falar isso para vocês de uma forma geral, porque eu acabo tendo contato com os meninos, eu acabo atendendo muitos pacientes do Dr. Magno, acabo fazendo muitas cirurgias também com o Dr. Rômulo, então esse cuidado é algo que é uma equipe como um todo. O paciente ali é único e o nosso único objetivo ali é tratar o paciente da melhor forma, da melhor maneira e que ele se reabilite aí com sucesso, né? E que essa cirurgia realmente venha com sucesso. E daí no centro cirúrgico, é claro, o ápice disso tudo é esse paciente.
E falando desse paciente já entubado, já sedado, aí sim a gente vai iniciar essa cirurgia. A cirurgia geralmente se dá com 2 cirurgiões ou até mesmo 3 cirurgiões, através do planejamento virtual que esse paciente realizou com o Dr. Magno, aí ele vai dar essa condução aí da cirurgia. E daí ele vai começar com as cirurgias na região da maxila, na região de mandíbula e às vezes na região de mento também. Eu gostaria que você me falasse, existe alguma diferença na hora que você vai fazer uma cirurgia do paciente classe 2 para o paciente classe 3? Perfeito. A técnica cirúrgica em si não muda muita coisa. Então não se preocupe, paciente classe 3 é mais grave que o classe 2. Às vezes o paciente ele chega com essa... Não, na verdade é só uma questão de alteração óssea. Mas a técnica cirúrgica em si muda poucas coisas, termos muito técnicos que talvez não vale a pena a gente comentar aqui agora. Mas de condução cirúrgica, não se preocupe se você tem a mandíbula maior ou a mandíbula menor. De técnica não vai mudar muita coisa em si, tá? E a cirurgia minimamente invasiva ou a cirurgia mais conservadora acaba mudando em alguma coisa aí no pós-operatório desse paciente ou até mesmo na cirurgia a nível de materiais? Aí já muda. Quando a gente fala em cirurgia minimamente invasiva, ela foi um divisor de águas assim na carreira de todos os cirurgiões que acabaram entendendo essa filosofia. E o material que é utilizado ele tem que ser pertinente, tá? Então é o seguinte, qual que é a diferença de uma ortognática convencional para uma minimamente invasiva? Dentre várias, eu vou colocar primeiro o tamanho da incisão, que é um tamanho bem menor, né? O quanto que você descola aquele tecido em volta da estrutura onde você vai fazer o corte no osso, certo? E por ser uma região de menor trabalho, de menor incisão e até de menor visualização para o cirurgião, a gente utiliza menos materiais, certo? Só que esses materiais, já que são utilizados de uma forma diminuta em quantidade, eles precisam ter uma qualidade melhor, né? Então ele precisa ser um material mais reforçado, ele precisa ser um material que ele tem uma certa questão de ser dobrado, mas sem perder a dureza dele, a estabilidade. E aí sim a gente consegue utilizar, se o material for de boa qualidade, menor quantidade de placas e parafusos na região da maxila, da mandíbula e até do mento. Então sim, a filosofia da minimamente invasiva, ela não requer só uma qualidade do cirurgião e da equipe, requer também da empresa que fornece o material para fazer com que seja tudo de melhor qualidade. Sim, e falando de uma cirurgia minimamente invasiva aí, onde a gente tem acessos menores, o tempo cirúrgico também acaba diminuindo, correto? Correto. Diminuindo o tempo cirúrgico, diminui o tempo da anestesia. Exatamente. E daí a medicação que você acaba utilizando, que é a mais famosa aí, que ficou o Propofol, Sim. você acaba diminuindo também o uso do Propofol, é Com isso? certeza. Antes de falar um pouquinho do Propofol, eu queria dar um relato de um paciente, na verdade, dessa transição da minimamente invasiva para antigamente. Na minha residência, a gente realizava muito bucomaxilofacial na antiga, nessa estratégia convencional. Na convencional. E vou te falar, era o maior medo dos anestesistas da minha turma ali entrar em cirurgia de bucomaxilofacial, porque era uma cirurgia extremamente sangrante, extremamente longa. E foi evoluindo, né? Então, no caso da minha residência, a gente não teve a minimamente invasiva. E quando eu entrei e realizei a minimamente invasiva, é descomunal. Pelo menos na nossa parte da anestesia, eu acredito para a parte da cirurgia também. Na parte da fisioterapia também. também. A É recuperação muito diferente. Eu falei, mas completamente como assim? Lá sangrava. É diferente. O tempo, sangramento, o pós, é muito diferente. Isso muda bastante. E da parte do Propofol, sim, nós usamos estratégias, principalmente nessas cirurgias de bucomaxilofacial, no caso da ortognática. Estratégias como, vou dar alguns exemplos. A gente faz uma anestesia venosa, porque essa anestesia venosa diminui a instabilidade hemodinâmica, ela deixa o paciente muito mais estável, reduz o risco de náuseas e vômitos no pós-operatório, então o paciente fica mais estável e diminui o risco. Temos também estratégias de hipotensão, diminuição da pressão permissiva, isso vai facilitar a cirurgia do Dr. Magno para não ocasionar sangramento, porque um aumento da pressão pode ocasionar no sangramento, né? E temos outras estratégias também, como o Transamin, que é muito usado, tanto na parte de infiltração como na parte também venosa. Então, estamos com protocolos muito interessantes, muito bons, até mesmo para controle de pós, que a gente faz com o uso de medicação em adesivo. Então, esses protocolos são muito importantes e quem ganha é o paciente. Isso é muito legal, porque durante a cirurgia,
Às vezes algumas pessoas têm a impressão que a anestesista vai lá, né, faz a intubação, coloca os medicamentos na veia e depois fica ali sentado. Na verdade, eu com o Rômulo, a gente pensando no paciente, a gente tem muita troca de conversa. Então, por exemplo, eu vou no momento da cirurgia que aquilo pode ser um potencial sangramento a mais. Eu já falo 10 minutos para ele antes. Falei, Rômulo, vou começar tal passo. Eu não preciso nem falar, ele já sabe. Ele vai lá fazer medicação. Porque às vezes manter o paciente, por exemplo, sobre um grande tempo em hipotensão, né? Também não é confortável, né? Então eu só falo para ele naquele momento específico, pode baixar um pouquinho a pressão arterial, a frequência cardíaca, que eu vou para uma parte mais delicada. Ele já entra com medicação específica, já faz, depois que eu termino eu já falo, já terminei essa parte. Ele volta com aquilo. Outra coisa muito importante é o tempo que eu vou finalizando a cirurgia. Então eu já vou falando para ele, Rômulo, daqui a meia hora eu tô terminando. Ele já vai tirando um pouco da medicação, porque tem muito isso. Às vezes o paciente ele reclamava do pós-operatório porque não existia comunicação entre o anestesista e o cirurgião. E aí falava o cirurgião, acabei a cirurgia. Olha, vocês têm que reverter rápido, e isso é muito maléfico para o paciente, né? Então, quando vai trocando essa questão, essa ideia durante a condução cirúrgica, isso favorece demais o paciente. O paciente vai voltando com muita mais tranquilidade. E, Magno, isso é muito importante na hora do acordar, né? O despertar calmo e tranquilo, que eu sempre falo, né? Porque lembrar, pessoal, que é uma cirurgia de cavidade aérea ali, na região oral ali. Então, se eventualmente tiver algum sangramento, se for acordar o paciente muito, e ele acorda muito agitado, muitas das vezes pode acordar agitado, então por isso que a gente usa estratégias como anestesia venosa para não ocasionar essa agitação do paciente, mas uma vez acordando o paciente agitado, isso pode dificultar também, às vezes, na hora do acordar, de saturar. Então, o despertar é muito importante, são todos os passos, né? Mas esse despertar é muito importante. O paciente acordando bem, tranquilo, sem sangramento, isso facilita muito o pós-paciente. E eu posso falar também na parte da fisioterapia. O paciente não tendo tanto sangramento aí durante a cirurgia, é muito diminuição de edema. Exato. Né? Então, geralmente, a fisioterapeuta que acompanha a cirurgia, ela está observando tudo isso. Se o paciente, de repente, teve muito sangramento, se os acessos que o cirurgião acabou realizando, se foi um acesso muito grande, se foi um acesso pequeno, se teve alguma fratura indesejada, não adianta o fisioterapeuta chegar na hora que o paciente já está na recuperação anestésica e você não saber o que aconteceu durante a cirurgia. Exatamente. Eu posso estar falando aqui com os meninos, porque o Dr. Magno, durante toda a cirurgia, ele vai me falando, Fabi, aqui eu fiz um acesso tal, a fratura aconteceu de tal forma, esse músculo está um pouquinho mais rígido, você vai ter uma dificuldade muito maior aqui nessa articulação. Então, ter esse contato dentro do centro cirúrgico, até para a reabilitação desse paciente, é fundamental, né? E, Fabi, outra coisa muito importante que você falou, né? A comunicação entre os profissionais. Então, esse paciente, ele passou por uma fase que é a cirurgia. Ali é 5% de tudo que ele vai passar ainda. Tanto de pré-operatório, que foram as consultas e planejamento, como de pós-operatório. Então, essa conversa que tem entre a gente e a equipe de fisioterapia é muito importante. Como, por exemplo, vocês ficam com o paciente muito mais tempo do que a gente. E aí, vocês acabam, às vezes, ouvindo histórias que às vezes o paciente não quer falar pra gente. E aí acabou a consulta, que eu acho incrível. Você já fala, Magno, o paciente está passando por isso, isso e isso. Até questões, grande maioria das vezes, emocionais. E aí, quando ela já me dá esses toques, na hora da minha avaliação do paciente, no pós-operatório, eu já estou ali todo preparado. Então, é legal esse intercâmbio de informações, porque aí o paciente se sente assistido. Isso é muito legal. Ele não acha que são, apesar de serem locais de atendimento diferente, ele sabe que tem uma equipe cuidando dele. Tem uma comunicação. Tem uma comunicação. Que é o que o paciente mais quer. Ele quer que a pessoa que cuidou dele ali tenha a mesma conversa dali e a mesma conversa daqui. É o pós, né? Você avaliar o pós. O 24 a 48 horas são os primeiros momentos, né? São os mais importantes. Ali, do paciente estar no hospital ali. Mas acho que esse acompanhamento depois também é muito importante. Muda também, é muito diferencial, né? Muda muito. E assim, né? Depois que você acaba trabalhando durante alguns anos com o cirurgião e com o anestesista, é muito engraçado porque tá todo mundo paramentado, touca, máscara, e às vezes o Dr. Magno tá ali no ato cirúrgico, ele olha para mim, eu já sei o que ele tá falando para mim. Fabi, eu tô aqui, mas ele tá olhando para mim, ele não precisa falar nada, cara. Eu já sei o que aconteceu. É a mesma coisa na hora da extubação. Na hora que o Dr. Rômulo acaba extubando um paciente, eu geralmente estou do lado dele e ele acaba olhando para mim e eu falo, cara, essa extubação, de repente, eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado com a garganta. Esse paciente vai vir com uma queixa um pouquinho maior, né?
ou o nariz, ou a garganta, e isso é algo que a gente acaba pegando no dia a dia com a prática. Sem dúvida. Né? E eu gostaria que você me falasse alguns sinais e sintomas que o paciente classe 2 acaba apresentando para você para ter uma indicação cirúrgica. Né? Nós sabemos que aí tem esse lance da parte respiratória, mas às vezes pode acontecer também alguma disfunção temporomandibular. Então, quando o paciente é indicado por uma cirurgia ortognática? Perfeito. Vamos colocar rapidamente as 5 grandes indicações da cirurgia ortognática, né? Primeiro, a parte respiratória, que nem você falou. Quando o paciente tem a mandíbula muito curtinha, que não é um classe 2, às vezes existe uma compressão da musculatura aqui da garganta. Então, a cirurgia ortognática, que faz o avanço dessa estrutura óssea, acaba favorecendo, porque desobstrui a via aérea. Segunda coisa, a dificuldade de fala. Às vezes o paciente que tem a mandíbula curta, a língua fica muito presa, ele não consegue desenvolver a fala dele. Por quê? É como se ele tivesse um corpo muito grande e uma camisa muito apertada. Então, a cirurgia que você faz o alongamento dessa estrutura óssea, você dá uma camisa maior para esse paciente e ele consegue melhorar a parte de fala. Terceira coisa, em relação às dores faciais, né, que são, por exemplo, distúrbios da articulação. A gente sabe muito bem que existem patologias separadas, né? Então, não é porque o paciente tem ali um problema na articulação temporomandibular que ele tem indicação da cirurgia, mas a gente vê que hoje é muito normal, né, pacientes terem ali alguma alteração. Então, se a gente pensar que pode ter uma melhora colocando a estrutura óssea no lugar para ter mais conforto da mastigação, a gente pode falar que pode atuar nas dores faciais, sim. E acontece de repente, você ter no mesmo ato cirúrgico uma cirurgia ortognática associada a uma cirurgia de ATM? Olha, hoje em dia mais não. Não. Eu, hoje em dia, prefiro tratar esse paciente de forma separada, né? Eu entendo qual que é de novo, Fabi, é ouvir o paciente. Sim. Né? Então, às vezes o paciente vem com a mandíbula lá atrás, ele está com dor na articulação. Exato. Eu vou tratar a dor na articulação dele. Exato. É isso. E aí, se eu vejo que, porventura, depois ele vai precisar de uma cirurgia ortognática para corrigir outros problemas, isso vem no segundo momento. Eu acho que juntar as duas cirurgias é um trauma um pouco grande, né? E aí, só para completar, a quarta questão é em relação à parte de estética facial, né? Então, pacientes que têm essa contribuição na parte da estética. Em relação às cirurgias ortognáticas, tem, às vezes, algum tipo de cirurgia que você acaba associando com uma cirurgia estética? Tem. A gente hoje pode utilizar os próprios implantes, né? Que a gente pode colocar na própria cavidade oral através do mesmo acesso cirúrgico. Então, esses implantes, eles acabam sendo os materiais de harmonização definitiva, né? E tem diversos tipos de materiais que dá para ser implantado. E aí, a gente geralmente coloca em ângulo de mandíbula, em mento, mas também existe esse material para ser colocado em região paranasal, em região infraorbitária, em região zigomática, para trazer um certo volume naquela região e ser definitivo. Lipoenxertias, por exemplo, dá para fazer uma lipoaspiração em outras partes do corpo e injetar também nessas regiões. Ou também, às vezes, algumas associações como blefaroplastia ou rinoplastia, mas isso casos muito isolados, né? Mas se você pensar no mundo da estética facial... Pode fazer. Pode fazer. Mitos ou verdades da anestesia? Passar pela anestesia geral tem queda de cabelo? Não, anestesia não causa queda de cabelo. O que acontece é que o estresse psicológico previamente da cirurgia pode ocasionar na queda de cabelo. Outro caso é por conta de pressão. Então, por exemplo, uma cirurgia muito extensa, isso no local na cabeça fica muito pressionado, e isso pode ocasionar numa queda localizada, mas a anestesia não causa queda de cabelo. Posso acordar durante a cirurgia? Sim, é descrito em livro, né? É muito difícil porque hoje existem várias estratégias, uma delas é a monitorização cerebral, e isso dificulta o despertar intraoperatório, mas sim é relatado, pode acontecer. A anestesia geral é segura? A anestesia geral é a nossa anestesia mais segura, uma vez que nós garantimos a via aérea do paciente, então a nossa anestesia geral é extremamente segura. O paciente pode escolher o seu anestesista? Todo paciente tem direito de escolher seu anestesista. Sim, pode. Todo paciente. Escolha o seu anestesista. Escolha o seu anestesista. Aqui eu quero agradecer imensamente a participação dos dois. Estou muito, muito feliz e gostaria que vocês deixassem, então, as redes sociais dos doutores para quem quiser entrar em contato com vocês. Legal, Fabi. Primeiro de tudo, eu agradeço demais. Acho que a gente se conhece aí há quase uma década, né? E você acompanhou muito o meu crescimento. E eu estar onde eu estou hoje, com certeza você tem um peso muito importante nisso. Então, eu agradeço demais. E o meu Instagram é @drmagnoliberato.
Siga lá para poder vocês ouvirem umas coisas de cirurgia, mas principalmente umas bobagens que eu falo também. E eu quero agradecer mais uma vez também, porque se eu estou hoje onde estou, na verdade você também teve parte disso. Então, não só no meu crescimento como fisioterapeuta, mas no meu crescimento profissional. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado também meu agradecimento por você. Muito obrigada, viu? Por ter participado de tudo isso na minha trajetória. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada mais uma vez, Rômulo. Eu gostaria que você deixasse também as suas redes sociais. Bom, para quem quiser me acompanhar, primeiro, agradecer. Eu falo muito pro Magno e falo pra Fabi também, que eu acho que a mudança da minha vida, a mudança no mindset que eu tive na minha vida foi quando eu comecei a trabalhar com vocês. Postura, entender o significado desse acolhimento que nós temos com o paciente. Isso eu aprendi muito com vocês. Agradeço demais. Fabi está sempre comigo. Quem quiser me acompanhar arroba Dr. Rômulo Navajas. Também tem a Azoto Anestesia, arroba Azoto Anestesia. Acompanhem lá. Estou sempre tirando dúvidas dos pacientes, desmistificando a anestesia e também, brincando de vez em quando aí, porque isso é importante também, o bom humor prevalece. Muito obrigado. Mais uma vez também, obrigada, porque você acaba me ajudando muito aí nos pós-operatórios desses pacientes. Para quem não sabe, os pacientes que acabam passando pela cirurgia, depois dos pacientes realizarem a extubação, a monitorização desse paciente respiratória é algo onde o anestesista acaba fazendo junto com o fisioterapeuta. Exato. O trabalho do fisioterapeuta não é só realizar bandagem, laser e gelo com o paciente, tá? Hoje, o profissional responsável pela área respiratória desse paciente que está na UTI ou que realizou uma cirurgia ortognática ou qualquer outro tipo de cirurgia que ele acabou sendo uma sedação total, é do fisioterapeuta que está presente. Então, assim, eu aprendi muito com você também, Rômulo, por toda a paciência que acaba me mostrando muita coisa ali dentro do ato cirúrgico. Sim. Então, obrigada por ter feito parte do meu crescimento profissional também. Obrigado. E por ter me levado para tantas outras áreas aí. Afinal, todo paciente tem direito de escolher seu fisioterapeuta também. Então, mais uma vez, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do FaceCast. E você que não quer perder nenhuma dica, siga, compartilha e comente muito. Obrigado mais uma vez.